Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Em Jeremias 39 relata a queda de Jerusalém e o cumprimento das advertências proféticas anunciadas anteriormente. O capítulo evidencia as consequências da desobediência persistente, ao mesmo tempo em que mostra o cuidado de Deus para com Jeremias, ressaltando que, mesmo em meio ao juízo, o Senhor preserva aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 39 do livro de Jeremias da Bíblia. A queda de Jerusalém. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, contra Jerusalém, e a cercaram. 2 no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. 3 entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, a saber, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. 4 E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. 5 Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. 6 E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. 7 E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. 8 E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. 9 E o restante do povo, que ficou na cidade, e os desertores que se tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. 10 Porém os pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. 11 Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: 12 Toma-o, e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal, antes como ele te disser, assim procederás com ele. 13 Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzasbã, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, e todos os príncipes do rei de Babilônia. 14 Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda, e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à casa, e ele habitou entre o povo. 15 Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: 16 Vai, e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. 17 A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, a quem temes. 18 Porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Vamos caminhar com calma por Jeremias 39, de forma didática, para você entender o que aconteceu, o que Deus quis ensinar e como esse capítulo se conecta claramente ao Novo Testamento. Este texto é o cumprimento final de tudo o que Jeremias vinha anunciando havia anos. Visão geral de Jeremias 39. Tema central:
A palavra de Deus sempre se cumpre, juízo para quem resiste, livramento para quem confia. Aqui vemos a queda definitiva de Jerusalém, o fim trágico de Zedequias, a confirmação da palavra profética, a preservação de Jeremias, a recompensa da fé de Ebed-Meleque. Primeiro, o cerco e a queda de Jerusalém, versículos 1-3. Babilônia cerca Jerusalém por quase 2 anos. A fome, o medo e o desespero tomam conta. Finalmente, os muros são rompidos. Mensagem: nenhuma fortaleza resiste quando Deus retira sua proteção. Aplicação: segurança sem obediência é ilusão. Segundo, a fuga desesperada de Zedequias, versículos 4-5. O rei foge à noite. Tenta escapar pelo jardim. É capturado em Jericó. Lição: quem foge da verdade acaba correndo direto para o juízo. Zedequias foge do que Jeremias disse, mas encontra exatamente o que foi anunciado. Terceiro, o castigo mais doloroso, versículos 6-7. Os filhos de Zedequias são mortos diante dele. Seus nobres também. Ele é cegado, levado cativo para a Babilônia. Detalhe cruel e simbólico: o último olhar de Zedequias foi para a destruição de sua família. Deus havia dito isso claramente, Jeremias em 32:4, 5 e 34:3, 5. Quarto, Jerusalém é destruída, versículos 8-9. O palácio é queimado. As casas são destruídas. Os muros derrubados. O povo é levado cativo. Significado espiritual: quando o povo rejeita a presença de Deus, até o templo perde sentido. Quinto, graça em meio ao juízo. Os pobres permanecem. Versículo 10. Os pobres ficam na terra. Recebem campos e vinhas. Lição surpreendente: Deus não esquece os humildes, mesmo em meio ao caos. Eco no Novo Testamento. Bem-aventurados os pobres. Lucas 6:20. Sexto, Deus protege Jeremias, versículos 11 e 14. Nabucodonosor dá ordem expressa: não lhe faças mal. O profeta rejeitado por seu povo é respeitado pelo inimigo. Lição forte: quem honra a Deus pode ser honrado até por quem não o conhece. Sétimo, Jeremias é entregue a Gedalias, versículo 14. Não vai para a Babilônia. Fica com o povo. Continua como pastor espiritual. Ele sofre, mas não abandona o povo. Oitavo, a recompensa de Ebed-Meleque, versículos 15 e 18. Deus manda uma palavra específica para ele. Porque ele foi poupado. Confiou em Deus. Agiu com justiça. Defendeu o profeta. Promessa: não morrerá. Não será entregue. Sua vida será preservada. Mensagem clara: a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. Mensagem central de Jeremias 39. A palavra de Deus não falha. Ela julga o orgulho, mas salva quem confia. Ou de forma simples. Zedequias ouviu, mas não obedeceu. Jerusalém resistiu, mas caiu. Jeremias confiou e foi preservado. Ebed-Meleque agiu com fé e foi recompensado. Ligações com o Novo Testamento. Jeremias 39 se conecta profundamente ao Novo Testamento. Primeiro, o juízo vem após a rejeição persistente. Mateus 23, 37 e 38. Jesus chora sobre Jerusalém e anuncia sua destruição. Assim como no tempo de Jeremias. Avisos foram dados. O povo não ouviu. A cidade caiu 70 depois de Cristo. Segundo, o justo rejeitado, mas preservado. João 1:11 veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jeremias prefigura Cristo. Rejeitado pelos seus. Reconhecido por estrangeiros. Terceiro, a salvação pela confiança em Deus. Efésios 2:8 Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ebed-Meleque é salvo. Não por posição, mas por confiar em Deus. Quarto, a justiça não depende de nacionalidade. Gálatas 3:28 Não há judeu nem grego. Ebed-Meleque, um estrangeiro, recebe promessa pessoal de Deus. Quinto,
Quem perde a vida por causa de Deus, a encontra. Mateus 16, 25. Zedequias tenta salvar sua vida, perde tudo. Ebed-Meleque arrisca-se por justiça, preserva a vida. Resumo final em uma frase. Jeremias 39 ensina que resistir à verdade leva à ruína, mas confiar em Deus, mesmo em meio ao caos, leva ao livramento. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!